Oswaldo, que bom que você está aqui nessa noite. Quantas pessoas nos visitam nessa noite? Levante uma de suas mãos para a gente conhecer você. Os visitantes. Ok, muita gente visitando hoje, viu, gente? Vamos lá então, a igreja vai dizer o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pessoal que está perto aí, desse pessoal que levantou as mãos, vai lá, cumprimenta. E se você não tem uma igreja para congregar, essa é uma ótima igreja para você congregar. Amém, meus irmãos? Quem veio para ouvir uma palavra de Deus para o seu coração? Amém. Abra a sua Bíblia no livro que está no Antigo Testamento, um livro difícil de se achar. Qual é? Gênesis. Eita glória! Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Irmãos, amanhã tem Fire, então você venha para ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Terça-feira nós temos aí as Mães de Fé, 19 horas, 19 até 20 horas. Quarta, quem aqui nunca veio no culto de quarta, meio-dia? Quem nunca veio? Levanta a mão aí. Gente, olha, é um culto muito bom. É um culto que é rápido, porque é 1 hora. E meu irmão, olha, durante a semana, você tem aí 5 dias para tirar o tempo todo de almoço. Mas faz um teste e vem no culto de quarta-feira. Começa 12:10, você sai do seu trabalho rapidinho, é até 1:10, vai ser maravilhoso. Tem sido um culto tão gostoso de se participar. Então, faz um teste, tá bom? Outra coisa, à noite nós temos o culto da vitória na quarta. Está vendo essa arca aqui? Essa arca o pessoal fez para o encontro do GF. Irmãos, a arca é um símbolo da presença de Deus, é um símbolo, tá? E quando eu vi essa arca, veio ao meu coração para a gente fazer um propósito de 7 semanas, onde nós vamos na quarta-feira colocar os nossos pedidos de oração aqui, e todos nós vamos ter um momento, todo final de culto, nós vamos colocar essa arca aqui, e nós vamos fazer um momento de intercessão, de oração. Jesus disse, olha, se 2 ou 3 concordarem acerca de algo, vai acontecer. Então, nós vamos nos unir em prol de todos os pedidos que estão aqui. Quantos creem que Deus vai fazer milagres? Amém. Então você pode trazer foto, colocar aqui para interceder por alguém. Você pode trazer uma carta, você vai colocar aqui dentro e nós vamos estar orando, tá? E depois eu quero levar esses pedidos todos, né, para a gente não deixar solto. A gente vai então queimar, né, para não ficar solto aí, jogado, ok? Então você na quarta-feira às 19 horas, você está convidado para 7 semanas, propósito de oração, e nós vamos colocar aqui na Arca da Aliança, né, esse seu propósito, ok? Sexta, nós temos o culto de mulheres de fé, e sábado, lembrando que sábado tem a pré-conferência, 19 horas, não vai haver o startinho às 4, ok? Os pais que trazem os filhos às 4 horas, não vai ter só à noite às 19 horas, tá certo? Domingo de manhã, irmãos, quem não faz parte da escola bíblica dominical online, nós temos presencial às 9 horas da manhã, ok? Você que está chegando de outra igreja, você precisa participar de uma classe que é eu e Laís e a pastora que dirigimos, chamado Classe Boas-Vindas. Você se converteu agora, ou está vindo de outra igreja, você precisa participar. Essa classe é presencial e online, ok? Então procura a Laís, fica em pé aí, Laís, por favor. Procura a Laís, diz, olha, eu quero participar dessa classe em nome de Jesus, tá certo? E às 9 da manhã também tem uma classe aqui para adultos, tá certo? E aí às 10 da manhã tem o nosso culto. À tarde, 17 horas e 19 horas, temos o culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Quem está com a Bíblia aberta diz aleluia. Vamos lá, a partir do versículo 1, capítulo 4, a partir do versículo 1. Podemos ler então? Vamos ler pelo telão, que aí todo mundo lê na mesma tradução, tá certo?
E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu filho, seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Agora veja o restante, vamos lá. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Amém. Põe a mão sobre o seu coração, fala com Deus, pede ao Espírito Santo para ministrar ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui nesse domingo, já adoramos, já louvamos, mas agora, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo, aquele que fala conosco, aquele que nos instrui, esteja trazendo sobre nós uma palavra revelada, não na nossa mente, mas no nosso espírito, para que saiamos daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus irmãos, esse texto ele normalmente é usado para falar sobre oferta, mas hoje eu gostaria de falar sobre relacionamento, sobre algo que todos nós temos o desafio diário. Relacionamento é um negócio que você está aqui na igreja e você se relaciona com pessoas. Você está na rua e você se relaciona com pessoas. Você vai comprar, você se relaciona com pessoas. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são o teu próximo. Amém? Diga: as pessoas que eu me relaciono são o meu próximo. E aí, queridos, o que a Bíblia vai trazer para nós de lição nesse episódio de Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim e Abel apresentaram uma oferta ao Senhor, porém Deus, ele se atentou para a oferta de Abel, mas rejeitou Caim e a sua oferta. E automaticamente Caim, ele começa a alimentar um sentimento dentro dele, um sentimento ruim, e esse sentimento ruim faz com que ele cometa então o assassinato do seu irmão, e a partir daí a sua vida ela é completamente destruída, completamente minada, porque a partir de agora a terra começa a clamar, e o próprio Deus exerce juízo na vida de Caim. Mas o que essa história tem a nos ensinar nessa noite com relação ao nosso relacionamento com pessoas? Isso vale para irmãos de sangue, vale para casamento, vale para pessoas que você encontra na rua, vale para qualquer pessoa. E eu quero que nessa noite nós juntos possamos compartilhar daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Amém? Então o que nós podemos aprender nessa noite? A Bíblia diz, queridos irmãos, que quando Abel traz a oferta perante Deus, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a Caim e a sua oferta.
E quando isso aconteceu, Caim se irou. Qual o primeiro ensinamento que eu quero que você e eu aprendamos? Diga para a pessoa que está ao seu lado: não tenha inveja de ninguém. Irmãos, nós não podemos comparar o nosso relacionamento com Deus, ok, com o relacionamento do irmão. Nós não podemos comparar o que uma pessoa tem com o que outra pessoa tem, ou com aquilo que nós temos. Oh meu Deus, como é que eu posso comparar aquilo que uma pessoa conquistou com o que eu conquistei, se eu não sei como é que foi a história dessa pessoa? Se eu não sei como é que ela conquistou, eu não posso medir o meu relacionamento com Deus e comparar com o relacionamento de outra pessoa. Por quê? Porque eu não sei qual é o relacionamento que aquela pessoa tem. Então, nesse momento que Abel, então ele apresenta a oferta ao Senhor, a Bíblia diz que Deus aceita Abel, mas a oferta de Caim é rejeitado, e a oferta dele também é rejeitada. Por quê? A gente não sabe como é que era o relacionamento de Caim com Abel. Então, de Caim com Deus. Então, diga para a pessoa que está do seu lado: não inveje ninguém. Amém, meus irmãos? E a inveja é quando eu quero o que aquela pessoa tem. Então, Caim, ele comete esse erro e ele inveja, ele começa a dizer, né? Há uma música mundana que ela diz assim: por que não eu? Por que não eu? Tem gente que é assim. Irmãos, nós temos que aprender a nos alegrar com a conquista dos outros. Você se alegra quando outras pessoas conquistam? Sim ou não? Você se alegra quando alguém de repente cresce até mesmo mais do que você? Você se alegra, sabe? É esse o princípio da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós temos que nos alegrar com quem se alegra. Nos alegrar, irmãos, esse deve ser o princípio da vida cristã. Não ficarmos com o coração contaminado e dizendo assim: Senhor, por que não eu? Por que com fulano acontece, comigo não? Não, irmão. Diga para você mesmo: eu não posso me comparar aos outros, e não posso invejar o que é dos outros. Amém? Mas aí a Bíblia vai seguir e diz assim: mas para Caim sua oferta não atentou. Agora, veja o que diz o versículo 5. Ele diz assim: irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Irmãos, quem aqui nunca se irou? Levanta a mão. Diga aí para a pessoa que está falando: se irar é normal, é do ser humano. O problema está em executar o que está no seu coração. Executar aquilo que está no seu coração. Caim, a partir do momento que ele teve a sua oferta rejeitada e a sua própria pessoa rejeitada, ele gera dentro dele uma ira, ele começa a alimentar. O apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Sabe, irmãos, todos nós estamos sujeitos a nos irar. Quem aqui já teve um filho que tirou você do sério? Levanta a mão aí, me ajuda aí. Quem já teve um filho que já tirou você? Quem já teve uma esposa que tirou? Não levanta a mão não, porque senão ela vai dizer, ó. Mas quem nunca teve um esposo também que tirou você do sério? Entende? Irar, meus irmãos. Quem aqui nunca se irou? Todos nós nos iramos. Mas o problema não está em nos irarmos.
O problema está em alimentarmos a nossa alma e começarmos a projetar como é que nós vamos revidar e alimentarmos o sentimento de vingança dentro de nós. E muitas vezes, meus irmãos, há uma frase que diz o seguinte, que vingança é um prato que se come frio. Isso é uma frase diabólica. Meus irmãos, o crente não pode ser assim. Esse espírito que atuou na vida de Caim não pode estar na nossa vida. Eu não posso viver um relacionamento com minha mulher e dizer assim, ela me paga. Ou então você diz assim, ele me paga. Entende? Porque nós começamos a maquinar o mal. Começamos a maquinar dentro de nós. Foi isso que aconteceu com Caim. Ele se irou. E ao invés de dizer assim, não, eu não vou alimentar isso, ele continua alimentando. Ele faz igual Davi. Alimenta o pecado. Não fomos chamados para isso. Vocês que são irmãos de sangue aqui, irmãos, é uma vergonha às vezes o relacionamento entre irmãos de sangue. Porque vocês não conseguem se aturar. Não consegue se aturar, e a primeira oportunidade que você tem de devolver a moeda, a mesma paga, a mesma coisa, você paga mal por mal. Isso é o espírito de Caim que atua. Nós não podemos permitir isso. Ok, meus irmãos, eu posso mirar, ter o desejo de apertar o pescoço, ter o desejo de dizer umas coisas, mas eu não posso fazer. Diga aí a pessoa que está fazendo, não pode fazer. Oh, meu Deus. Eu lembrei daqui, irmãos, de uma história de um irmão. Um irmão, né, que ele chamava, porra, né? Aí alguém falou assim para ele, irmão fulano, você xinga muito, toda hora você fala P. Aí ele falou, não, eu não falo não, fala assim. Aí ele se encheu e falou, essa... Então, às vezes, queridos irmãos, nós perdemos a paciência e dá vontade mesmo de falar umas coisas. Mas, irmão, olha, presta atenção, evita fazer aquilo que você tem que voltar para pedir perdão de novo. Não faz isso. Sabe, esse sentimento é um sentimento normal ao ser humano, mas nós não podemos executar. Então, nos relacionamentos, quantos vocês já ouviram falar de pessoas que no trânsito, só porque alguém fechou, às vezes, agora com os vídeos, né, as pessoas têm as câmeras nos veículos, irmãos, situações que são tão simples, que bastava a pessoa sair e ir embora, mas não, ela para, e aquele sentimento de ira, faz ela fazer uma besteira, acaba a vida dela e de outras pessoas. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, não deixe que o espírito de Caim tome conta da sua vida. Amém? Não pode, meus irmãos. A Bíblia diz que ele decaiu o semblante, ele permitiu-se dominar por aquilo. Então, a outra coisa que nós vamos ver aqui é que Deus fala para ele assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Não é certo. Deus estava dizendo para Caim o seguinte: Caim, você tem que aprender que você pode fazer a coisa certa. Diga aí para a pessoa que está falando, você pode escolher fazer a coisa certa. Irmãos, nós temos escolhas. Você sabe qual é o grande problema, às vezes, nos relacionamentos nossos? É que nós culpamos o diabo. Vocês já perceberam isso? Aí o diabo grita de lá, epa, eu não tenho nada a ver com isso, espera aí. Nós culpamos o diabo. Brigamos com a nossa esposa e dizemos assim, diabo, pastor. Briga com o irmão, o diabo.
O que Deus estava dizendo para Caim: Caim, você tem a opção de fazer a coisa certa. Irmãos, nós todos temos a opção de fazermos a coisa certa. Quantos de nós poderíamos ter evitado coisas, conflitos, mágoas, se nós tivéssemos lá nos calados? Somente isso. Se nós tivéssemos dado uma saidinha, fulano, depois a gente se fala, tá? E dá uma saidinha. E tem gente que é aquela pessoa assim: pastor, eu já vi muito isso, pastor, eu não aguento fulano, eu falo, e aí ele não diz nada. Glória a Deus. Porque se essa pessoa falar, ela pode te ofender, então fica quieto. Nós temos que entender, queridos, nós vamos ter sempre a opção de fazermos a coisa certa. Você não precisa sempre ter razão. Você não precisa. E isso que eu estou falando com você serve para tudo. Foi hoje, que Laís estava ministrando. E meus irmãos, eu sei que todos nós gostamos de ser bem atendidos num restaurante, num supermercado. Nós todos gostamos de ser bem atendidos, sim ou não? Sim. Mas tem horas que você encontra alguém que vai te atender, que ele está pior do que você, que saiu brigado de casa com o marido, que está com o filho, quem sabe doente no hospital. E essa pessoa, você acha o quê? Que ela vai te atender? Olá, como é que vai? Tudo bem? Você acha que vai te atender assim? Não. E aí, às vezes nós, cheios de direitos, queremos devolver, e aí a ira toma conta de nós. Diga à pessoa que está ao seu lado: você tem controle. Você tem o controle. Foi isso que Deus estava dizendo para Caim: Caim, se você fizer bem, se você não fizer a coisa errada, Caim, você vai ser aceito, você vai acertar. Eu vou aceitar depois a sua oferta, eu vou aceitar você, Caim. Não se preocupe. Mas Caim, ele preferiu ouvir a voz do diabo na vida dele. Irmãos, nós não podemos permitir que o mal nos domine. Nos relacionamentos, não podemos permitir que o mal nos domine. Por quê, pastor, você está dizendo isso? Porque as pessoas vão falhar com você. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: as pessoas podem falhar com você. Diga assim: olha, agora nos olhos da pessoa, fala assim: eu posso errar com você. Agora pergunta assim: você vai fazer o que comigo? O que você vai fazer? Se eu falhar com você, o que você vai fazer comigo? Entende, irmãos? Eu posso falhar com você e você falhar comigo. Então, queridos, a reação, a minha esposa, ela tem uma frase, ela diz assim: não importa o que vem de lá para cá, importa é o que sai daqui para lá. Era isso que Deus estava dizendo para Caim: Caim, você precisa controlar isso. E aí a Bíblia diz assim: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Irmão, presta atenção. Quando você entende isso aqui que está sendo pregado, você começa a agir de forma diferente. Irmão, presta atenção. O que a Bíblia está dizendo é que a sua carne, ela não se converte. Sua carne, ela não se converte. Amém? Entenderam isso? Sua carne não se converte. E o pecado, o Deus estava dizendo o seguinte: o pecado está à sua porta. Você abre a porta, e aí, tcharam! Pecado. A questão é: como eu vou lidar com ele? Eu vou
permitir que ele me domine, ou eu vou exercer domínio sobre ele? Foi isso que Deus falou para Caim. Ele disse: olha, Caim, se você não agir bem, se você não aprender a dominar, o pecado, ele vai estar sobre você, e você vai desejar. Ele diz assim: o pecado sobre ti, e será o seu desejo. Será sobre ti o seu desejo. Irmãos, quando você se ira, a vontade que você tem é de executar juízo, sim ou não? Sim. Quem aqui, né, já... Não precisa levantar a mão não, tá? Quem aqui... Não precisa levantar a mão, tá bom, pessoal? O seu filho já aprontou com você, e você desceu a ripa, irado. Não precisa levantar a mão. Ok? A vontade que você tem é essa. Com adulto, a gente não faz porque o adulto reage, né? E às vezes a mão do adulto pode ser mais forte que a nossa. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que o pecado, o desejo, ele vai estar sobre nós, e se nós não vigiarmos, ele nos domina. Dominar, meus irmãos, é algo que é terrível, porque nós não temos forças para reagir. Então, nos seus relacionamentos, no seu setor de trabalho, não vou pedir para você levantar a mão, mas quem aqui, amanhã você já pensa como é que você vai chegar no seu setor de trabalho, porque tem aquela pessoa que você não engole ela. Clientes seus. Então, você sempre vai ter dentro de você esse desejo de agir, de retribuir com a mesma moeda quando alguém te ofende. Qual é o problema, pastor? O problema é que a forma como eu me relaciono com pessoas, com o meu próximo, afeta o meu relacionamento com Deus. Ok? O texto aí de Mateus, da oferta. Olha aqui, olha o que a Bíblia diz. Olha aqui. Portanto, se trouxeres, vamos ler juntos? Portanto, se trouxeres, e aí te lembrares. Ó, não é que você tem alguma coisa contra o irmão, é sim o irmão tem alguma coisa contra. O que é que tem que fazer? Passa aí. Deixa diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque não adianta, meus irmãos, eu estar aqui, glória, glória, né? E eu estar aqui, ó, amanhã, veja a hora de chegar naquele lugar, nem quero ver a cara de fulano. Olha, quando eu chegar em casa, não quero nem conversa com a minha mulher. Olha, não quero nem conversa com meu irmão. Diga, o teu próximo pode afetar o teu relacionamento com Deus. Entenderam isso? O que Jesus estava dizendo ali, volta lá, o que Jesus estava dizendo ali foi, olha, se você entrega a tua oferta sem primeiro reconciliar, você não é aceito, e a tua oferta não é também aceita. Então, meus irmãos, Caim, ele cometeu esse erro. Ele permitiu que a ira, que o sentimento que ele tinha contra o seu irmão fosse até o fim, e ele permitiu que aquilo dominasse a sua vida. Põe outro texto aí, Vitor, por favor. E aí a Bíblia vai dizer assim, olha, e falou Caim
mais não. E falou Caim, versículo 8, olha o versículo 8, e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: foge do pecado. Irmãos, vocês que são crentes, que namoram, você precisa vigiar, meu queridinho. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, o pecado jaz às portas. O desejo da tua carne é sobre você. Eu já falei que carne não converte. Então, irmão, se você está namorando com a menina, ou namorando com o rapaz, o que tem que fazer? Evitar ficar sozinho. Mas sabe o que é que eu tenho visto? Vamos de moto. E o rapaz sai com a moça e vai para os lugares sozinhos. E sabe o que é que tem acontecido? Olha, uma das coisas que eu falo para os jovens, todos que começam a namorar, pelo amor de Deus, namora perto de alguém. Outra coisa, não visita a casa do abençoado, amém? Não pode. Mas não, parece que entra por um ouvido, sai pelo outro. Então, você tem que fugir. Sabe, meus irmãos, se Caim percebeu que ele estava sendo dominado por um sentimento, desejando matar o irmão, meu irmão, para que Caim foi chamar o irmão dele para ir para o mato sozinho? É a pessoa ser burra demais. Porque como é que você tem o desejo de matar alguém e leva essa pessoa para o mato sozinho? Irmãos, sabe, a Bíblia ela é muito clara. Às vezes nós erramos porque não ouvimos o que a Bíblia diz, não observamos a Bíblia. Eu e você, nós temos que aprender a fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Por quê? Porque Satanás não brinca de ser diabo. Agora nós às vezes brincamos com o pecado. Então, foge. Não permita que circunstâncias facilitem a sua queda. Tá certo? Não deixa. Se por exemplo, se você tem alguma coisa, alguma pendência contra alguém, e Satanás está colocando no seu coração que você deve se vingar dessa pessoa, irmão, evita. Sabe, evita. Põe um ponto aí, talvez se afaste da pessoa, mas você não pode executar isso. Amém? E aí, por último, versículo 9: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a quem? A mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: entre eu e você tem um juiz. Quem é o juiz? Quem é o juiz? Deus. Agora, qual é o problema? É que nós dois somos filhos de Deus. E quando nós achamos que nós estamos com a razão, nós agimos como se nós fôssemos Deus. Só que Deus julga entre eu e você. E a mão de Deus, da mesma forma que a justiça clama, a injustiça também. O que Deus estava dizendo, irmãos, Abel continuava vivo, sim ou não? Abel continuou vivo, sim ou não? E como é que o sangue dele clamava? Não é uma boa pergunta? Não era que o sangue dele clamava, era a injustiça cometida que clamava.
personalidade de Deus é justa, e quando a injustiça é cometida, Deus entra como juiz. Então, às vezes, no relacionamento, você acha que você está com a razão, e Deus olha e julga e diz: você está errado. E aí, meus irmãos, a consequência vem. Por quê? Eu disse isso no primeiro culto, vou repetir. Olha, irmãos, tem gente que aceita Jesus e ela fala assim: pastor, eu não entendo por que a minha vida, eu aceitei Jesus e a minha vida complicou tanto, a minha vida está complicada. Simples de responder. Porque, irmãos, a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é o quê? Obrigatória. Jesus perdoa os teus pecados, mas as consequências do seu erro, você tem que assumir. Se a pessoa matou alguém e aceita Jesus, ela perdoada do pecado, mas a justiça vai dizer assim: você tem que pagar o seu erro. Então, nós não podemos permitir que nas relações interpessoais nós deixemos que os sentimentos contra alguém, contra o nosso próximo. Pastor, quem é o meu próximo? A pessoa que está aí do seu lado agora. Se você sair daqui e encontrar com outro irmão ali, ele é o teu próximo. Quem é o teu próximo? O teu irmão que convive todos os dias, a tua mãe. Tem gente, meus irmãos, que não fala com pai e com mãe. Pelo amor de Deus, você vai para onde desse jeito? Não para lugar nenhum. Tem gente que abandonou pai e mãe, abandonou, nem liga, nem pergunta como está, se está doente, não ajuda, às vezes prosperou financeiramente, nem ajuda, não quer nem saber. E aí Deus entra como o juiz, e a pessoa diz assim: não entendo o que é que minha vida é travada. Então nessa noite, diga para a pessoa que está do seu lado: não deixe que os sentimentos que dominaram Caim domine sua vida. Amém? Perdoe sempre, e não deixe que Satanás mine você, ok? Se alguma coisa acontecer, nos relacionamentos mesmo, meus irmãos, às vezes o casal se fere, um se fere com o outro, e Satanás começa alimentando aquilo, ó, vai corroendo. Você que convive com seu irmão de sangue, meu irmão, não deixe. Amém? Então nessa noite diga: Senhor, eu quero que a minha vida seja submetida ao Espírito Santo. Irmão, não tem outro caminho, não tem outra opção. A opção é deixar que o Espírito Santo te controle, te domine, te direcione. E isso é uma decisão que é sua. Por quê? Porque eu posso ter um temperamento explosivo. Quem tem um temperamento explosivo aqui, levanta a mão. Quem tem um temperamento, como diz o pessoal, tem um pavio curto. Tu também, Graça? Essa carinha ali, né? Entende? Eu não posso pegar as minhas desculpas: pastor, é porque Deus me fez assim. Não, meu irmão. Você não é crente Gabriela, amém? Nasci assim, vou morrer assim, sou Gabriela. Não. Nós temos que aprender a submeter a nossa vida a quem? A quem? Ao Espírito Santo. Para que o Espírito Santo modele o nosso caráter, o caráter de Cristo Jesus. Modele a nossa vida, a vida de Cristo Jesus. Por quê? Porque a cada dia nós precisamos ser mais parecidos com o Senhor. Então, vamos aprender a ficar mais quietos, falarmos menos. Quando você estiver irado, essa semana eu estava falando para alguém, né? Os meus filhos, meus irmãos, meus filhos. Você acha que meus filhos sempre foram santinhos? Foram não. Meus filhos às vezes aprontavam.
E às vezes eu, como pastor, era um caso sério, né? Porque eles faziam, eu às vezes me fazia passar vergonha na frente do povo. Só que os meus filhos, às vezes aprontavam, e a vontade que tinha era sentar o rei, sentar a vara. Mas eu não fazia, porque eu sabia que se eu fosse fazer aquilo irado, eu iria errar. E eu dizia para eles assim, ó, você vai apanhar. Quando chegar em casa a gente conversa. Aí conversava e dizia assim, ó, você fez isso, isso e isso, tá certo? E você vai apanhar. Hoje você não vai apanhar porque já está tarde. Já está tarde. Então, e às vezes no outro dia não dava tempo, porque a correria é grande, né? Aí tipo uns 2 dias depois, sentava, dizia, você lembra que você fez isso e isso? Ele lembra. O papai falou que ele corrigiu, não foi? Foi. E você está apanhando por quê? Ah, porque eu fiz isso, 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 isso. Entende? Você não pode agir irado. Vocês que são pais, não pode agir irado. Você que no seu relacionamento com sua esposa, seu esposo, não age irado, não fala irado. Com seu irmão, no seu relacionamento, não fala irado, não fala com raiva, porque você vai fazer besteira, você vai fazer bobagem. Isso é chamado de quê, pastor? Domínio próprio. Quem faz isso? O Espírito Santo. Amém? Então, nessa noite eu vou te pedir para se colocar em pé, e nós vamos orar juntos. Irmãos, o que eu estou falando